é o Evangelho segundo Jesus, segundo aquele que veio para derrubar todas as paredes de separação e dos separados pelo ódio e pela inimizade constituir um só povo para si. Hoje eu lerei para nós em Efésios. Eu vou começar a ler em Efésios no capítulo 3. Vocês lembram que na semana passada eu falei sobre Efésios 4 e 5? Aí você me pergunta, mas por que você não começou logo do início? Porque nas cartas de Paulo, especialmente nessa carta aos Efésios, essa sequência de capítulos e versículos às vezes até atrapalham a gente a entender o todo da mensagem que ele está tentando dizer. Ele não pensava com lógicas lineares nem cartesianas, como nós. Essa coisa que anda numa linha só para frente, que é focadamente, afuniladamente, objetivamente crescente, no sentido de que se cria ao final uma apoteose e uma conclusão. Há muitos textos de Paulo que já começam concluindo o que ele vai dizer. Às vezes ele já anuncia de saída o que ele quer construir, o que ele quer erguer, como é aqui no caso da carta aos Efésios. Praticamente, por onde você pegue, você chega ao início tanto quanto ao fim. Porque é uma outra maneira de pensar, não é linear, ela é frequentemente espiral na sua crescente. E leva algum tempo para as pessoas realmente entenderem, demanda uma intimidade grande com os textos e com a mensagem e com o modo de pensar desse autor que se chama Paulo, para você entender qual é o processo. E também há uma variação significativa em relação a com que idade ele está. Você vê a primeira carta que ele escreveu, ainda bem mais novo na fé, foi primeiro aos Tessalonicenses, você vê que ele caminha na objetividade de uma afirmação bem clara. Vocês são luz, não vivam como trevas, porque o Senhor vai voltar a qualquer momento e vocês podem ser apanhados. Isso é o que está dito lá naqueles capítulos todos, o sentido é esse. Mas aqui aos Efésios, além do mais, era um povo de natureza filosófica, muito mais sofisticada. Alguns dos melhores pensadores do mundo habitaram essa região de Éfeso, Mileto, Pérgamo, estiveram por ali, não é apenas de Atenas que vêm os grandes pensadores, mas muitos deles vieram dessa região de Mileto, Éfeso, Pérgamo, dessa área da Turquia atual. Quanto mais você pesquisa para trás, você vê a importância extraordinária dos pensadores de Mileto, atingindo períodos de 3.000 anos antes de Jesus. Então, como Paulo é próprio, ele fala adequadamente às pessoas, à cultura, ao público que o estava ouvindo. Isto dito, o que é quase desnecessário, é quase um luxo fazer essa explicação, mas para alguns não é, só para outros é que parece uma desnecessidade. Mas há alguns aqui que aproveitaram o que eu acabei de dizer. Então, dito isto, eu vou ler em Efésios, começando no capítulo 3, quando Paulo diz, por esta causa. Logo, essa causa é algo anterior, que a gente vai ter que evocar, ir e entender. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, que não são judeus, que são considerados pelos judeus gentios, são considerados pagãos, são considerados os não eleitos. Porque quem não fosse judeu, o judeu pensava como sendo uma categoria de grau inferioríssimo.
Havia judeus que negavam até a plenitude da humanidade desses indivíduos. Parecia que fazer aquela operação de fimose, de circuncisão, para se tornar judeu, segundo a carne, produzia até uma evolução no indivíduo. Vocês vejam como o fanatismo religioso pode reduzir a dedução humana a níveis incompreensíveis de loucura. Mas é assim como entre nós. Tem gente que diz, não, se ele não crê como eu creio, se ele não tem a minha doutrina, se ele não frequenta os lugares que eu frequento, ele é um gentil, ele não é um eleito. Para ser um eleito de Deus, tem que se deixar uniformizar de maneira doutrinária e comportamental. Aí é um eleito de Deus. É um ser verificável do lado de fora. Mas Paulo diz, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele diz que está preso por causa da mensagem que ele sustentava, que era uma mensagem diferente da dos judeus. E era uma mensagem que tinha por finalidade levar o evangelho, boanovizar a mente dos chamados gentios, dos chamados dos não judeus, dos não eleitos. Ele diz, eu estou preso por causa de vocês, porque eu não aceitei negociar com os judeus a extensão da graça de Jesus que alcança o mundo inteiro. É por isso que eu estou aqui, porque se eu parasse de dizer o que eu digo, de estender a graça de Deus para parâmetros impossíveis de serem contidos, e se eu tivesse um diálogo de compromisso, de barganha com as lideranças judaicas, eu pararia de ser perseguido onde eu vou, porque quem mais me persegue, e só quem me persegue, são eles. Não são os romanos, são os judeus. Sejam eles os judeus do judaísmo ou sejam os cristãos judaizados, que eram os híbridos, os que queriam Cristo mais a lei de Moisés, que Paulo diz não. O fim da lei é Cristo. E em Cristo a gente obedece à lei da vida. É outro nível. É por esta causa, por não negociar, por não fazer nenhuma barganha com ninguém acerca do significado do Evangelho, que Paulo diz que está preso. Só por isso. No ostracismo da cadeia. Por amor ao mundo, aos gentios, aos não eleitos. E ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, dessa dimensão de dispensação, é uma percepção aqui. Para ele, nesse caso, não é um período que começa aqui e termina ali. Não. Para ele vem de dispensa. É de abrir um portal, olhar para dentro e enxergar riqueza. Ele diz, se é que vocês já ficaram sabendo dessa dimensão, dessa dispensação, dessa riqueza da graça de Deus que foi confiada a mim, em favor do mundo, em favor dos não eleitos. Porque, num certo sentido, Paulo estava sozinho em favor do mundo, contra o proselitismo judaísta e contra a hibridização falsificante dos cristãos chamados de judaizantes. Se é que vocês têm consciência disso, de que eu vivo e prego essa dimensão para vocês, por vocês, e sofro as consequências. E isso foi confiado a mim, nesta geração, no ambiente em que eu vivo, não importando quais sejam os resultados, eu não negocio. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer esse mistério.
Esse mistério extraordinário, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento, a minha compreensão, o meu evangelho, que não é segundo a ordem levítica, é segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a linhagem de Israel, segundo a carne, é conforme a graça universal de Deus cobrindo todos os homens. É um mistério que sempre esteve presente como manifestação livre de Deus no mundo, mas os semitas, depois os hebreus, depois os israelitas, depois os judeus e depois os cristãos judaizantes nunca entenderam. Que mistério é esse? Ele diz, eu falei resumidamente acerca disso antes. Então a gente vai ter que ler antes agora, para lembrar o que foi que ele disse. Que coisa resumida foi essa? Que mistério é esse que explica o compromisso de Paulo de pregar o evangelho e viver com as consequências, alcançando o máximo possível de não-judeus, de não eleitos. De não eleitos, de gente que não tem a presunção de ser um eleito de Deus. Gente sem pedigree. Ele está dizendo, o meu compromisso, pelo qual eu estou preso, é esse, de estender as dimensões, a dispensação da graça de Deus para fronteiras não riscadas em chão nenhum, porque é infinito esse amor. Por isso ele vai dizer no capítulo 3, no verso 18, para poderes compreender qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, me foi revelado que isso é ilimitado. E ninguém pode definir os eleitos de Deus, porque é só Deus quem os justifica. Assim como estamos todos proibidos de separar o joio do trigo, porque isso não é tarefa para homens. De modo que eu estou aqui apanhando sozinho pelos não eleitos, pelos ignorantes, pelos que não têm pedigree, pelos que não são judeus, nem judaizados, nem igrejados, nem confinados, de jeito algum. Esse é o mistério que me foi dado, e eu expus resumidamente, a saber, o quê? Quando ele diz no verso 11 do capítulo 2, ele diz, lembrai-vos de que antes vós, falando à igreja dos gentios de Éfeso, que ele espera que tenham compreendido alguma coisa, acerca de quem ele reclama que qualquer falso apóstolo ou pregador que chegasse lá desvirtuando tudo, eles acabavam seguindo, mas que a verdade do evangelho toda em favor deles, eles acabavam preterindo, revelando essa necessidade humana e essa ambivalência humana de um lado confessar que quer liberdade, de um outro lado não saber viver sem alguma escravidão. Então ele diz, lembrai-vos de que antes vocês, gentios, gentios segundo a carne, chamados pelos judeus de incircuncisos, de gente que não fez a fimose sagrada da consagração, de gente que não foi batizada segundo o batismo judaico, que era a circuncisão. Vocês que eram chamados de não batizados, de incircuncisos, de alienados por aqueles que se auto-intitulam batizados e circuncisos, na carne, no rito, na forma, nas manifestações externas, mas eles julgam todo aquele que não fez essa viagenzinha ritual que eles fizeram, glorificando eles essa circuncisão feita por mãos humanas.
E ele com isso está dizendo que ele repete várias vezes, que a verdadeira circuncisão não é no pênis, não é no cabrestinho, não é a fimose, é no coração, quando se tira o coração de pedra e se coloca um coração de carne, sensível ao Espírito de Cristo, ao Evangelho, à lei da vida em nós. Então ele diz, naquele tempo, vocês que eram julgados desse modo, viviam também e eram considerados como gente sem Cristo. Eram considerados como pessoas separadas da comunidade de Israel segundo a carne. Por esses que se auto-intitulam de circuncisão, vocês eram considerados separados da comunidade de Israel e estranhos às leis, às alianças da promessa. Vocês não sabiam do amor de Deus. Eles sabiam e não vivenciavam. Vocês não sabiam e viviam alienados. Eles sabiam e achavam que era só para eles. E se diziam os eleitos. E expulsavam vocês e consideravam vocês aqueles seres perdidos. É uma história que se repete sempre, nos dias de Paulo, entre hoje e ainda o haverá no futuro, da mesma forma. Vocês que eram assim, tratados como estranhos, alienígenas, em relação às alianças da promessa. Vocês que, não tendo esperança em fé, viviam totalmente vazios e sem sentido, como quem existe sem Deus no mundo. Mas agora, se a graça de Deus alcançou vocês, se vocês foram iluminados, se vocês creram, como eu falei intensa e repetidamente na semana que passou, está tudo gravado para você aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, supostamente estando sem Cristo, estáveis longe, alienados, sem consciência, fostes agora aproximados pelo sangue de Jesus. Acabou. Acabou essa história de judeu e não judeu. Acabou essa história de eleito e não eleito. Acabou essa história de separar o joio do trigo no tempo presente. Vós que antes estáveis, alienados de tudo, sem saber de nada, agora, se credes no Evangelho, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Vós que antes estáveis longe. Eu não posso nem imaginar o que teria acontecido comigo se eu tivesse continuado vivendo em estado de rebelião contra a graça e o amor de Deus, porque no meu caso, não era necessariamente como no caso da maioria. No meu caso, eu tinha informação sobre Jesus, sobre o Evangelho, que nos meus anos de desvario e loucura me tornaram, entre os pecadores, um dos mais ávidos e desesperado por cometer o que fosse possível cometer de torpeza e de loucura neste mundo, porque lá no fundo do meu coração dilatava-se, crescia e latejava a convicção de que os meus dias estavam como que marcados, que chegaria uma hora que eu não conseguiria mais suportar a graça de Deus e que ela iria arrombar-me, como com efeito ela me arrombou. Lá dentro havia esse latejamento de que eu tinha que aproveitar todo o emporcalhamento existencial que eu pudesse, porque
eu tinha tido a desgraça de estar marcado pela consciência de um amor do qual eu não conseguia fugir. E em relação ao qual eu tentei me alienar como eu pude. Mas eu fico pensando, como teria sido se eu tivesse conseguido me manter longe? E longe aqui não é de um lugar. Longe é desse conhecimento da graça. Meu Deus, eu teria secado. Além dos meus pais e primos e alguns amigos, ninguém teria nem sabido que um garoto, um jovem chamado Caio Fábio de Araújo Filho tinha passado pela terra, porque eu teria secado, como quem comia chumbinho, veneno para rato, eu teria secado, cedo na vida. Mas agora, e o meu agora começou há quase 50 anos atrás, eu fui aproximado pelo sangue de Jesus. Fui trazido sem perdão, sem culpa, para dentro da morada de Deus, do refúgio do Altíssimo, aonde eu vivo, desde então, em Cristo Jesus, pelo seu sangue, pela sua cruz, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Jesus é a minha paz com Deus, é a minha paz comigo mesmo e é a minha paz com toda a criatura humana. Porque Ele, Jesus, de ambos fez um, e Ele aqui ambos está se referindo a judeus e a gentios. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus e na cruz, o judeu tem lugar, tanto quanto o gentio tem lugar, e o judeu não tem um lugar de supremacia nem de superioridade. Em Jesus acabou toda forma de supremacismo, de modo que esse culto a Israel que existe entre nós é totalmente antagônico ao Evangelho. É uma violação do que Jesus fez. Jesus nivelou tudo e todos. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os grupos, fez um só corpo, uma só igreja, um só povo, uma só fé. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, essa inimizade, que na cruz de Cristo acabou para quem quer que ela acabe, mas no mundo religioso, geopolítico, histórico, continua a existir como inimizade. Inimizade dos judeus contra os não-judeus, inimizade dos judeus contra os árabes e palestinos. Durante anos, inimizade dos judeus contra toda forma de não-judeu. E o preconceito de todos os não-judeus, depois que os judeus foram expulsos da sua terra no ano 70 da nossa era e foram espalhados por toda a Europa e pelo mundo todo, o preconceito dos outros povos que se tornaram antissemitas em relação aos judeus, essa inimizade que na cruz, para quem crê, acabou. Não há mais distinção entre judeu, grego, celta, bretão, africano, latino-americano, europeu. Tudo isso é idiotice de quem não creu, não entendeu ou não quer entender o sentido da palavra, do Evangelho. De ambos ele fez um e derrubou a parede da separação, dessa inimizade, desse supremacismo, dessa mania de eleição, de eleitos, de maiores, de super instruídos, de supravocacionados, manifestações dessa carnalidade insuportável, que é anticruz, anti-evangelho, anti-Jesus. Porque na cruz ele aboliu na sua carne, na sua morte,
essa arrogância que separa os homens, que Paulo chama aqui de a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Que é essa coisa, quem segue a lei de Moisés e cumpre todos os seus ritos e bate continência para todos os seus estatutos, esse é de Deus. Quem se circuncisa, quem beija a bandeira de Israel, quem cultua o Estado de Israel, quem tudo isso, esse foi incluído. Quem não é assim, é não eleito e está perdido. Que é o que estou ensinando para vocês hoje de novo. E Paulo viveu em vão, se assim, pregou em vão para nós gentios, que estamos querendo nos tornar judeus segundo a carne, sem entender que Cristo aboliu na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu, cara. A palavra é aboliu. Aboliu essa escravatura. Tanto quanto aboliu essa presunção, essa idiotice, esse surto, essa loucura. Aboliu para que dos dois sejam os que se consideram os judeus ou aficionados a eles, ou os não-judeus, os gentios, os que existem no mundo, na naturalidade do mundo. Ele aboliu essa suposta divisão na cruz. Ou então a cruz não teve nenhum sentido para você. Ela continua erguida na sua vida, porque enquanto houver separação, enquanto houver eles e nós, enquanto for assim, não houve cruz. Não houve vitória do sangue de Jesus, não houve a consciência que Jesus deseja implantar em nós. Não se instaurou, continuamos a viver no primitivismo entre Homo sapiens e Neandertais. Continuamos assim, nessa briga das cavernas, presente entre nós, sem que a maioria reconheça. Porque na sua cruz, ele levou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse um só em si mesmo. Criasse um só em si mesmo, criasse um novo homem, uma nova consciência de humanidade, um novo olhar, uma nova percepção, onde não há etnicismos, não há racismos, não há supremacismos, não há separações, não há patriotismos, não há nada disso. Criasse um só homem, um novo homem, uma nova consciência. E quem não pensa assim ainda é velho homem, faz parte da velha consciência, e a cruz não foi absorvida por essa pessoa. Ele fez isso para que ele estabelecesse a paz. Para que não tivesse Brexit. Para que a gente não dissesse, não, aqui não entra. Ele fez na intenção de que o Evangelho, a Boa Nova, anunciada e pregada, fizesse as pessoas entenderem, os que crescem, que todo muro de separação, de preconceito, é uma ilusão diabólica, porque de todos ele fez um. De acordo com o mesmo DNA, todos somos iguais. Hoje em dia, se você quiser fazer um teste de DNA, você vai ver que por mais anglo-saxão que você seja, tem sangue africano em você. Por mais negro que você seja, tem sangue nórdico-europeu em você, porque é de um só. Ele fez toda a raça humana. E ele foi à cruz a fim de que reconciliasse todos. A nova humanidade é essa. É quando nós não formos separados por mares nem continentes, por isso que o Apocalipse diz que chegará aquele dia em que o mar deixará de ser uma separação de qualquer que seja a natureza. Hoje a gente vê pessoas querendo atravessar do norte da África para a Europa e vão morrendo nos barcos, do lado de lá eles são enxotados, aqui você não pisa.
O Apocalipse diz que vai chegar o dia em que o mar já não existe. Todo mundo pode passar, que a terra vai ser uma pangeia de amor para todos. Porque na cruz ele queria reconciliar a todos, destruindo com ela a inimizade. Meu Deus, hoje a inimizade está dentro da casa da gente. O cara vai a um culto, o outro não vai a culto nenhum, é perseguido. Ou vai a um culto diferente, é perseguido pela maioria familiar. Ou muda de opinião, é perseguido pelos amigos. Ou vota diferente, estabelece-se uma muralha de separação. Aí você vê todos os gramados dos Estados Unidos sendo feitos por mexicanos e latinos durante décadas, e todo o serviço da construção civil, tudo. De repente surge um enlouquecido que diz: não, vou fazer um muro aqui. Porque do lado de lá só tem ladrão, só tem prostituta, só tem marginal, só tem bandido. Mas são esses mesmos que por quase um século têm construído todas as casas na América do Norte, todos os esgotos, aplanado todos os caminhos. De repente tudo isso esquecido, até aqueles que, sendo filhos e netos desses que migraram, hoje esqueceram sua própria origem e não querem deixar entrar mais ninguém. Se o avô deles estivesse vivo hoje, não entraria, eles não deixariam. Vocês vejam o retrocesso de consciência perversa. O Evangelho é para o mundo, porque a intenção dele é fazer um novo homem que tenha essa consciência, que queira essa paz, que busque essa reconciliação, que destruam a inimizade, porque essa é a verdadeira evangelização, é a boa nova. Ele veio, Jesus, e evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, Paulo diz. Vocês aqui de Éfeso não sabiam de nada. E ele trouxe essa boa nova de que a humanidade pode ser uma só, em graça e paz. Tanto quanto evangelizou paz àqueles que estavam perto da notícia, da informação, como os judeus que o mataram em Jerusalém, mas foram testemunhas oculares daquilo que desprezaram de tão perto que estavam. Porque por ele, Jesus, qualquer banda do mundo, por ele nós todos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Todos temos acesso ao Pai, sem nenhuma acepção de pessoas, em um só Espírito. Porque por ele ambos os grupos, ou as múltiplas manifestações humanas, todos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O mesmo Espírito que é dado a toda a carne, como se diz, pois o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Sobre todos, sem acepção de pessoa. Assim, já não sois estrangeiros, vocês que se julgavam alienados porque os outros diziam que vocês não tinham pedigree, como hoje aqueles que são discriminados pela religião, que eu encontro aos milhares, que me abraçam e me saúdam sabendo que o preço que eu pago é alto, mas pago um alto preço na história para que esse evangelho da graça de Deus continue a ser pregado a todo ser humano, não importando o seu gênero, sua sexualidade, sua identidade, seu grupo político, sua cultura, sua nacionalidade, sua etnia, não importa. Eu posso viver e morrer sozinho, mas segurarei este cetro do Evangelho em favor dos não-judeus, dos não eleitos da terra, segundo a arrogância do fanatismo religioso. Segurarei esse cetro até o fim da minha vida. E sei que muitos outros o farão, que essa palavra não ficará em vão.
Assim eu digo a você que é não judeu, não evangélico, não cristão, não religioso, não qualquer coisa, não eleito. Assim eu digo que vocês já não são estranhos, já não são mais peregrinos sem rumo. Cada um de vocês tem sentido em Cristo. As muralhas foram derrubadas e, se não foram derrubadas entre o seu próximo e você, porque ele é preconceituoso, eu lhe digo, a muralha foi derrubada entre você e Deus, o caminho está aberto. O acesso é livre em Cristo Jesus. Por isso já não sois estrangeiros, alienados, já não sois migrantes sem chão, sem pátria, nem peregrinos, mas sois concidadãos daqueles que têm a melhor consciência em Deus. Sois família de Deus, sois filhos de Deus. E Paulo prossegue dizendo, e estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vocês são o sonho mais utópico dos profetas do Velho Testamento, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Obadias. Todos eles falaram sobre esse tempo onde a graça seria dada a conhecer em todo o mundo, dizendo que não há separação entre as pessoas e as criaturas. Vocês são parte dessa família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra da esquina. Quem tem a pedra da esquina, quem olha para a história, quem olha para as Escrituras, quem olha para o mundo, tendo Jesus como pedra angular, como pedra da esquina, como chave hermenêutica para a compreensão da história e da vida, entende absolutamente o que eu estou dizendo. Vocês foram incluídos e na cruz Ele derrubou todo o fosso e a cruz completa todo o vazio, porque Ele é essa pedra da esquina no qual todo edifício, esse edifício espiritual e invisível, que Deus chama de igreja, que Jesus chama de igreja, que não são esses templos do cristianismo por aí, não são prédios, são estruturas feitas de gente, são consciências, é uma arquitetura crescente em movimento de consciências que vão se dilatando na terra inteira, é uma espiritualidade, é uma catedral espiritual. Todo que tem essa consciência vai se transformando em parte desse edifício bem ajustado, edifício espiritual que cresce como um santuário invisível para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, para que seja assim, sem abrir mão disso, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, pago esse preço por amor dos não eleitos, por amor dos que não têm pedigree religioso, se é que tendes ouvido a respeito dessa dimensão, dessa dispensação, dessa chave do reino que me foi dada para abrir esse portal de compreensão. Isso foi confiado a mim e eu levarei até o fim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme há pouco eu resumidamente expliquei a vocês, em nome de Paulo, pelo qual Paulo diz, quando lerdes ou quando ouvirdes até da boca do Caio, podeis compreender o meu discernimento, a minha compreensão no mistério da graça universal de Deus no mundo, o qual em outras gerações, como por exemplo no tempo de Moisés, estava oculto. Os profetas, os melhores deles no Velho Testamento, tiveram vislumbres. Mas agora, depois de Cristo, depois do véu rasgado de alto a baixo, agora foi revelado aos que andam na graça de Deus
Os verdadeiros apóstolos de Cristo compreenderam. E os profetas de Cristo no Espírito, no Evangelho, não são esses profetas dessas reuniões que vocês vão, que Paulo chamava isso tudo de loucura, de maluquice. Ele está falando de gente séria, que compreendeu o que eu estou dizendo aqui. Agora foi revelado aos seus apóstolos e profetas no Espírito, a saber o quê? A saber o quê? Que é a causa pela qual ele estava preso, a saber o quê? Que os não eleitos, segundo a religião, que os não judeus, que os gentios, são co-herdeiros. Que não há mais nenhuma acepção de pessoas, conforme Atos 10, aquela visão de Pedro. Não, Deus, ao que Deus santificou, não consideres comum nem imundo. Todos são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, dessa boa nova que vem para ser proclamada a todos e para a libertação de todos. E Paulo conclui dizendo, de cujo Evangelho eu fui constituído ministro, ou seja, diácono, garçom, servidor dessa comida, dessa consciência no mundo, conforme o dom da graça de Deus em mim, a mim concedida. Quem pode negar o dom da graça de Deus a mim concedida? Segundo a força operante do seu poder. Ele usa 3 palavras gregas para designar força, operação de poder, de eficácia. Essa força que levanta de entre os mortos e que é uma força operante que manifesta a operação permanente da consciência em nós e que é poder para enfrentarmos toda e qualquer coisa. Aí ele conclui dizendo, sim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos não eleitos, aos publicanos, pecadores, todos os não eleitos, aos ateus, aos irreligiosos, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus e manifestar hoje, agora, aqui, nesse momento, qual seja a dispensação, abrir essa porta da dispensa da graça, abrir o portal do mistério anterior que agora está revelado, do mistério que durante séculos estava oculto em Deus, mas que nunca foi de outro modo. Todo indivíduo sempre teve o seu lugar na graça de Deus, do Deus que criou todas as coisas. Amanhã eu vou prosseguir, vou retomar a partir do verso 7, já que vocês tiveram um lampejo de alguma compreensão, assim eu espero. Como eu espero que você pegue. Desde a terça-feira passada, está tudo aí no YouTube. Está posto em ordem. Programas ao vivo. E você vá mandando para todos os amigos, ou vá reunindo os amigos, estudando com eles em casa. Porque essa palavra não vai ficar vazia. E Paulo não foi preso em vão. Nem milhares de outros que pagaram um alto preço terão feito isso em vão. Nem eu viverei na minha geração todas as abominações que a mim atribuem em vão, porque muitos milhares e milhões estão crendo e crerão quando discernirem que em Cristo foi derrubada a parede da separação. E que na mente dos fanáticos religiosos é uma viseira que o diabo pôs no entendimento deles para ser removido agora em Cristo Jesus, nesse dia, nesta hora, por essa palavra da verdade. Jesus, abre o entendimento. Tu que explodiste como uma bomba no peito de Paulo, explode a mesma bomba na consciência de milhares de milhões no planeta Terra.
nesse tempo de escuridade, de ignorância, de burrice, de idiotice deliberada, de cegueira, de escolha pelo engano, pelo erro. Por favor, abre os entendimentos. Só um milagre pode fazer isso, e é por isso que eu estou aqui. Eu creio no milagre da iluminação do Espírito Santo. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.